Bom dia, minhas amadas irmãs, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa manhã. Para cada uma de vocês, minhas amadas irmãs, meus irmãos, que eu não sei qual é a hora que vocês vão ver este vídeo, se é pela manhã, se é pela noite, a madrugada, eu não sei. Mas eu espero que todas estejam bem na presença do nosso Pai, nosso Papai, Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Deus que é o Todo-Poderoso. Amém, minhas amadas irmãs? Antes de tudo, peço para que as irmãs que vão nesse canal apertem no seu like, para que o YouTube veja, minhas amadas irmãs, que estão falando de coisas boas, de coisas agradáveis que é do nosso Deus. Amém? Estou aqui com a palavra de Deus, irmão, no livro de Mateus, Mateus 18, o verso 1, que diz assim: a mim e a você. O maior no reino dos céus. Naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles, e disse: em verdade vos digo que, se não vos converteis e não vos fizer como criança, de modo algum entrarei no reino dos céus. Portanto, aquele que se torna humilde, como esta criança, esse é maior no reino dos céus. E qualquer que recebe em meu nome uma criança tal como esta está em mim, me recebe. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Me recebe. Melhor que for o que recebe, que crê em mim, melhor que me recebe. Mas qualquer que escandaliza um destes pequenininhos, que crê em mim, melhor que ele for o que pendurasse ao pescoço uma moarza e submisse na profundeza do mar. Aleluia. O que é que o Senhor está aqui falando para mim e para você? Está falando que aquele que se comporta como uma criança entrará no reino dos céus. Como é que eu posso me comportar, minhas amadas irmãs, como uma criança? Quando eu não tenho a maldade no meu coração. O meu coração, ele é limpo, a minha mente, ela é limpa. Então, eu vivo como uma criança. Não de ser tola, de deixar as pessoas fazer de mim o que quiser, mas não deixar a maldade entrar no coração. A maldade, a raiva, viver uma vida ali de acordo com a palavra de Deus. Se eu falar para você que é uma coisa fácil, minhas amadas irmãs, não é. Mas eu e você, nós temos que lutar para ter uma vida, ter um coração, uma mente limpa e transparente diante do Senhor. Porque os discípulos perguntou a Jesus: quem era maior no reino dos céus? E Jesus colocou ali no meio deles aquela criança. Criança tem maldade no coração? Não tem. Criança tem a mente poluída, suja? Não tem. Então ele comparou a mim e a você como uma criança. Que vivemos, minhas amadas irmãs, aleluia, como uma criança. Um coração limpo. Um coração sem maldade. Um coração, aleluia, que não julgue ninguém. Nós temos que procurar viver dessa maneira, sem julgar ninguém. Uma mente, minhas amadas irmãs, limpa. Porque Deus sabe a nossa mente. Ele conhece o nosso coração. Ninguém querer viver uma vida diante do Senhor, se for com a mente suja, o coração sujo, uma mente poluída. Está se enganando a si próprio. Porque ninguém engana a Deus. Ninguém, ser humano nenhum na face da terra, pode enganar o Senhor. Porque Ele conhece a intenção do nosso coração. Ele conhece a intenção, minhas amadas irmãs, do nosso pensamento. Então Ele é um Deus vivo. Como ontem eu preguei aqui, Ele é um Deus vivo. Ele é um Deus que é soberano, está acima de tudo e de todos. Tudo Ele sabe, tudo Ele vê. Muitas vezes a gente quer ter uma vida com Deus, mas quer viver uma vida do nosso jeito. Falando o que vem na mente e joga para fora. Se escandalizando.
E Deus está falando, é melhor ele não ter nem nascido aquele que se escandaliza, aquele que faz o seu próximo pecar. Por quê? Porque eu e você temos que viver uma vida, louvado seja Deus, o coração limpo, uma mente transparente diante do Senhor. Porque tudo ele sabe e tudo ele vê. Não adianta eu falar uma coisa, eu pensar uma coisa, eu estou pensando algo, ninguém está sabendo o que eu estou pensando não, mas Deus está sabendo. Ele está vendo os meus pensamentos. Ele está vendo a intenção do meu coração. Então, aquele que não tem um coração como uma criança, uma mente como de criança, não entra no reino dos céus. Porque temos que viver a vida, minhas amadas irmãs, dessa forma. Procurar viver uma vida diante do Senhor todos os dias. Para que eu e você, naquele grande dia, entraremos no reino dos céus. Não ter raiva de ninguém. Não se escandalizar. Louvado seja Deus. Procurar ter uma vida com Deus, verdadeiramente. Eu tenho que me esforçar, minhas amadas irmãs. Quando eu prego assim, eu falo para mim também. Porque a palavra vem primeiro para mim. Eu tenho que viver uma vida, uma mente limpa, um coração transparente, uma mente limpa, um coração limpo. Como diz aqui. Naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo, quem é maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, e pôs no meio deles. E disse, em verdade vos digo que, se não vos converter, então se não se converter, aleluia, se não se converter e não vos fizer como criança, de modo algum entrarei no reino dos céus. Então, se eu não me converter, e se eu não me comportar minha mente e o meu coração como uma mente de criança, de modo algum entrarei no reino dos céus. É o que Deus está falando para mim e para você. É a palavra de Deus que fala, minhas amadas irmãs. Não sou eu, porque é misericórdia de mim, nada eu sou. Mas a palavra diz para mim e para você. Eu tenho que ter uma mente limpa, um coração limpo. Não escandalizar ninguém. Não viver uma vida de escândalo para ninguém nos escandalizar. Porque a palavra de Deus, minhas amadas irmãs, ela é santa. A palavra de Deus, ela é pura. Aleluia. Ela é rica. Ela não se mistura com nada de poluição, de se poluir na face da terra. Porque a palavra de Deus, ela é transparente. A palavra de Deus, o caminho é um só. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém chega a Deus se não for pelo Filho, por Jesus Cristo. Então é a palavra de Deus que fala para mim e para você. Se eu não me comportar, se eu não procurar ter uma vida como de criança, ter uma mente limpa e pura como uma criança, eu não entrarei no reino dos céus. Aleluia. Ter uma vida com Cristo, minhas amadas irmãs, dentro da igreja, dentro da minha casa. Aonde eu chegar, eu tenho que procurar ter uma vida com Jesus. Que ninguém me veja, mas veja esse Deus que eu sirvo, esse Deus que está na minha vida, o Espírito Santo que está em mim. Eu tenho que ter uma vida em concordância. Eu tenho que procurar ter uma vida, aleluia, com a humanidade, com os irmãos, em comunhão com os irmãos. Não ter contenda dentro da igreja. Não ter discórdia. Se eu estou falando da palavra, eu tenho que concordar com a palavra de Deus. Se não é da palavra, eu não quero saber. Mas se é da palavra, louvado seja o nome do Senhor na minha vida. Porque é a palavra que nos dá vida. É a palavra que nos limpa a nossa mente. É a palavra que nos limpa o nosso coração, minhas amadas irmãs. Aleluia. Que é Deus que está falando comigo e com você. Se eu não tiver um coração transparente, uma mente limpa como uma criança, de maneira alguma eu entrarei no reino dos céus. Porque muitos diz que são evangélicos, estão convertidos, mas quando estão dentro de casa se transforma. Misericórdia de quem é assim. Que Deus tenha misericórdia de um ser humano dessa maneira. E temos que viver. Nós se chateamos, sim. Se aborrecemos às vezes, sim. Mas não deixamos aquela raiva, minhas amadas irmãs, ficar dentro do nosso coração. Não podemos deixar, aceitar isso, que o maligno coloque a raiva, o ódio no coração. Misericórdia. Está repreendido em nome de Jesus.
Porque nós somos seres humanos, somos falhos, somos pecadores, mas temos que procurar a viver uma vida de acordo com a santa palavra de Deus. Viver um coração limpo, uma mente limpa para Jesus. Aleluia. Viver de acordo com a santa palavra. Para que naquele grande dia que o Senhor venha buscar a igreja, tanto eu como você estaremos prontas, minhas amadas irmãs. Estaremos preparadas para subir e viver com Jesus por resto, eternamente. Porque o esforço que a gente faz aqui nessa terra vai valer a pena. Vai valer a pena, minhas amadas irmãs. Você se converter, você se salva, sua família se liberta, sua família se salva. Isso não tem preço. Não existe preço para uma família dessa, minhas amadas irmãs. O importante na minha, na tua vida, na tua casa, na tua família, se chama conversão e libertação. Viver uma vida para agradar a Deus. Viver uma vida para o Todo-Poderoso, que é Jesus Cristo. Eu tenho que me esforçar. Eu tenho que lutar por isso dentro da minha casa. Você tem que lutar por isso dentro da tua casa. Pela sua casa, pela sua família, pela sua parentela. Aleluia. Muitos só pensam em si e não pensam na família. E eu e você temos que, primeiramente, chegar junto da nossa família, minhas amadas irmãs. Para que a minha família, a tua família venha ter salvação, venha ter libertação. Para que a nossa família, que ali, me lembrei agora, Noé ficou ali mais de 121 anos, se eu não me engano, fazendo a arca que Deus mandou ele fazer. Para quê? Para ele entrar com a família dele e com os animais que o Senhor permitisse que entrasse ali dentro. E Noé ficou ali, não foi 1 ano nem 2, fazendo aquela arca. Aleluia. Para que ele e a família dele, a esposa, os filhos, as noras, entrasse ali e fosse salvo. Porque o dilúvio ia chegar. E quem foi que acreditou na palavra que Noé estava falando? Ninguém acreditou. A palavra de Deus diz que muitos se casavam, davam em casamento, bebiam, iam para as festas, dançando, rindo, palestrando, e não estavam nem aí com o que Noé estava falando. E qual é a diferença daquela época com Noé, como é o dia de hoje? Nenhum. É a mesma coisa. Muitos falamos de Jesus, mas quem quer dar ouvido à palavra de Deus? Muitos ouçam no ouvido e passa pelo outro e vai embora a palavra. Não entra nem no coração. Mas Noé permaneceu ali firme, confiando, acreditando na santa palavra. Aleluia. Passou os anos que passou, mas Noé nunca deixou de acreditar, nem de segurar a palavra de Deus. E no dia do dilúvio, porque quando Jesus fala, está falado, quando ele diz, está dito. Não tem ninguém no mundo que vai tirar a palavra do que ele falou. Porque ele é Deus, ele é Senhor. Ele é o Todo-Poderoso, ele é o soberano. E no dia do dilúvio, chegou ali aquela chuva, e Noé entrou naquela arca, mas a esposa, as filhas e as noras. Os filhos e as noras. E os animais que o Senhor botou ali dentro naquela arca para ficar mais Noé. E quem não acreditou, acreditou no mundo. Acreditou no que estava vendo. Nenhum teve salvação. Nenhum. Por quê? Porque não acreditou no que Noé estava falando. Muitos só acreditam, minhas amadas irmãs, no que está vendo, no que está vendo e ouvindo e pegando e fazendo. Se eu estou aqui neste mundo, eu estou vendo o quê? O que está diante dos meus olhos carnais? É o que eu acredito. Mas nós temos que viver uma vida, minhas amadas irmãs, uma vida espiritual. Uma vida com o verdadeiro Deus. Procurar, se esforçar. Não vou dizer, você quer fácil? Não, não é não, porque eu me esforço. Eu luto. Luto para orar, luto para jejuar, mas eu tenho que fazer. Por mesmo ali, a carne está fazendo, não, mas é um combate da carne e o espírito. Mas nós temos que viver essa vida com Deus.
Se eu e você quiser entrar no reino dos céus. Temos que ter esse entendimento no nosso coração e na nossa mente. Que uma vida com Deus, minhas amadas irmãs, não é de qualquer jeito. E não é fácil. Não é fácil. Mas é uma luta que vai valer a pena. Por você mesmo, por mim mesmo, pela sua casa e pela sua família. Em nome de Jesus, minhas amadas irmãs. Que esta palavra fique no seu coração e bota ela em prática. Bota ela em prática. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, volte para os caminhos do Senhor. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Porque Ele está voltando. Ele está voltando. E você e eu temos que viver como uma criança de mente limpa e coração limpo para Jesus. Em nome de Jesus, minhas amadas irmãs, que Deus te abençoe. Hoje é quinta-feira. O finalzinho de semana já se aproximando. Mas que Deus te abençoe. Te dê um final de semana, o restante da semana, a quinta, a sexta, o final de semana abençoado. Recheado de bênção, de paz, dentro da tua casa, dentro da tua família. Que Deus te cubra de bênção e te livre de todo mal. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo.